Quem é que está com dificuldade aí? Levanta a mão para Jesus saber, ó, para marcar você. Tipo assim, ó, que a gente não é marcado lá nas redes sociais. Quem é que está com dificuldade aí? Faz assim para Jesus tirar uma foto, porque hoje é dia de solução. Às vezes você pensa assim, quando é que vai chegar? Chega. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde emana leite e mel, com seus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Até aqui Deus tem nos ajudado. Amados, glórias a Ti, Jesus. Toda honra e toda glória seja dadas ao Senhor Jesus. Aleluia. Quem é que está com uma situação mirrada, que está para resolver? Coloca a mão para cima. Hoje o Senhor vai falar conosco, queridos. Mesmo aquele que não levantou, tem uma situação que está emperrada. Tem uma situação que está pegando, que está assim, que tem espinho no meio do caminho, tem pedregulho no meio do caminho. Jesus, Ele vê, mesmo que você não tenha se apresentado diante dEle no exercício da fé. Sentadinhos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Glória a Deus. GG, no final eu vou te roubar um pouquinho, tá? Para você vir aqui cantar aquele primeiro louvor que fala sobre o chamar do Espírito Santo. Amém, meu filho? Só voz e violão, bem tranquilo. Lucas, capítulo 6. Quem já encontrou, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. A partir do verso 6 até o 11, é a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o que é que está mirrado aí na sua vida? Hoje a gente vai desmirrar. Eu não sei se esse verbo existe, viu? Hoje a gente vai desmirrar pela fé. Amém? A palavra do Senhor diz assim, amados. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Esse é Jesus, tá? E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Diga assim, mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, em Jesus, se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te, fica em pé aqui no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus disse-lhe, uma coisa vos hei de perguntar. É lícito, nos sábados, fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E assim o homem fez.
e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor uns com os outros e conferenciavam-se sobre o que fariam com Jesus. Amém? Até aqui, queridos. Hoje a gente vai falar de dificuldades. O que está mirrado na sua vida? Pergunta aí de novo para a pessoa que está do seu lado. O que está mirrado na sua vida? O que é mirrado? Mirrado é encolhido, uma coisa que não avança, uma coisa que não evolui, uma coisa que você tem uma expectativa e não caminha. O que está mirrado na sua vida? Pelo menos uma coisa na nossa vida está mirrada. E a gente hoje vai apresentar ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele é um Deus de milagre. E nós não podemos sair daqui só na mente, na teoria de que Deus é Deus de milagre. Mas Ele é um Deus que faz o milagre e nós precisamos nos apropriar disso. Muitas vezes não estamos vivendo os milagres porque nós não estamos tomando posse. Porque estão virando frases feitas. Eu tomo posse e saímos do mesmo jeito. Mas nós precisamos olhar com os olhos da fé. Porque a fé é o que move a gente a alcançar o milagre de Deus para as nossas vidas. Aquele que crê, esse verá a glória de Deus. E crer, queridos, é movimento de fé, exercício de fé. O que é que está mirrado na sua vida? O que é que está emperrado na sua vida? Qual é a sua dificuldade de hoje que está impedindo de você avançar em qualquer área da sua vida? Jesus está aqui nessa noite dizendo, eu sou aquele que vai desmirrar a sua vida. Amém? E eu fui anotando algumas coisas aqui com relação à primeira coisa. Jesus entrou lá na sinagoga. E hoje a palavra de reflexão, ela tem tudo a ver com o que vai ser ministrado aqui nessa noite. Deus, Ele providencia tudo bem articulado. O quebra-cabeça espiritual de Deus é maravilhoso, porque Ele articula lá, articula cá, articula aqui, articula lá, e no final tudo tem o mesmo propósito, que é a manifestação da glória dEle sobre as nossas vidas. Aquele homem da mão mirrada, ele foi para a sinagoga. O que é a sinagoga? É um local onde se lia a palavra do Senhor e onde também se orava. Então aquele homem estava ali, com certeza, esperando algo acontecer na vida dele. Mas a limitação dele era tão grande que geralmente as pessoas, quando tinham alguma dificuldade, elas não podiam trabalhar, elas iam para as portas do templo ficar mendigando. E aquele homem, ele entrou na sinagoga e estava ali. E Jesus chegou. Eu quero dizer para vocês que quando nós nos reunimos no nome do Senhor Jesus, aqui tem mais de 3 pessoas, Ele se faz presente. A casa do Senhor é onde o Senhor delega a bênção. Muitos estão com suas vidas mirradas, porque não estão buscando ao Senhor como se deve, principalmente na casa do Senhor. E depois se questiona, por que, meu Deus? E Deus está dizendo, eu estou presente, mas você precisa me buscar e se relacionar comigo. Aquele homem tinha uma mão mirrada. E se ele tinha uma mão mirrada, era a mão direita. Eu não pedi para vocês lembrarem a mão direita? Eu fui fazer uma pesquisa, 90% do povo de todo o planeta, 90% é destro. Então, se ele estava com a mão direita mirrada, vamos trazer para esse contexto de que ele estava lá no meio dos 90%. Ele não podia trabalhar. Ele não podia fazer nada por ele e nada pelo outro, com funções que exigiriam a mão direita dele. Você acha que ele não estava frustrado? A gente, quando está uma coisa mirrada na nossa vida, a gente não fica frustrado? A gente fica deprimido, a gente fica desanimado. Porque a Bíblia não está dizendo aqui que ele foi a Jesus pedir nada, não. Ele já estava ali num conformismo. A mão mirrada dele era uma sentença na vida dele. Eu quero dizer para você nessa noite, não tem sentença de estar mirrado na sua vida, porque Jesus se faz presente na sua vida. Então nós temos que tomar posse que o Senhor, Ele pode fazer milagre nas nossas vidas. Aquele homem, quando viu Jesus, ele não se apresentou a Jesus como cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, ninguém me leva ali para o tanque. Ele não falou
nada com Jesus, mas Jesus, ele identificou aquele homem com uma mão mirrada, com limitações, com dificuldades, e Jesus, ele faz a leitura do coração, porque se ele fez a leitura dos fariseus, do que eles estavam pensando acerca do sábado, ele sabia o que estava no coração daquele homem, e o Senhor está dizendo nessa noite, eu sei o que está no seu coração, o que está lhe aperreando, o que está lhe preocupando, o que está lhe tirando o sono, o que está lhe entristecendo, o que está lhe dando ansiedade, o que está lhe dando tristeza, o que está lhe desanimando na fé. O Senhor, ele está sondando os nossos corações nessa noite. Ah, missionária, mas se ele já está sondando, por que eu preciso dizer? Porque nós precisamos mostrar para o mundo espiritual com quem nós nos relacionamos. Nós nos relacionamos com ansiedade? Espírito de ansiedade não vem de Deus. Nós estamos nos relacionando com o espírito da falta de perdão, ele não vem de Deus. Nós estamos nos relacionando com o espírito da mágoa, ele não vem de Deus. Então nós precisamos declarar ao mundo espiritual com quem nós estamos nos relacionando e de quem nós dependemos. Para que o milagre, queridos, ele aconteça na nossa vida. E esse homem, ele estava ali. E Jesus entrou. No momento que Jesus entrou, estavam lá, né? Aqui está dizendo, os escribas e os fariseus. Era um dia de sábado. Era um dia que lá no Antigo Testamento não se podia fazer nada. Não se podia fazer nada. E Jesus veio para quebrar esse paradigma. Todos os dias é dia do Senhor. Todos os dias é dia de adorar o Senhor. Todos os dias é dia de fazer algo para o Senhor e pelo nome do Senhor na vida das pessoas. E Jesus entra ali no dia de sábado. E os fariseus já estavam tudo com raiva de Jesus, querendo pegar Jesus numa coisa que fosse fora da lei para poder prender ele, matar. E aí Jesus já estava antenado. Jesus, ele tem parabólica espiritual, queridos. Ele vê tudo, ele percebe tudo, ele entende tudo, antes mesmo da gente imaginar. E Jesus estava lá, só percebendo os cabras. E Jesus, ele nessa hora, ele enfrenta os nossos inimigos ao nosso favor. Aquele homem estava ali com a mão mirrada, ele não tinha condições de fazer muitas coisas pela vida dele, então provavelmente ali, ele naquele lugar, ele era um pedinte. E quando Jesus entrou, Jesus percebeu ele. E Jesus aqui nessa noite está dizendo, eu estou percebendo cada um daqueles que estão com seus corações aperreados. Porque ele sonda, ele visita. E assim, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não perceba, ele visita, porque está escrito, queridos, antes da gente falar alguma palavra, o Senhor já sabe. Mas nós precisamos declarar para o Senhor. Precisamos declarar, Senhor, eu estou chateada por causa disso. Senhor, eu estou angustiado por causa daquilo. Senhor, eu estou preocupado sem dormir para resolver aquele problema. Declara para o teu Deus, para que o diabo saiba de quem você tem dependido. Porque mesmo que a gente vacile, queridos, na fé, tem horas que a gente está assim, tem horas que a gente está assim, é normal porque nós somos seres humanos, mas aqui, o que não pode sair da gente é a nossa perseverança, a nossa fé, que o Senhor, Ele vai cumprir as promessas dEle nas nossas vidas. Nós precisamos nos animar. O Senhor hoje, nessa noite, está trazendo para nós uma palavra de ânimo, para a gente sair daqui dizendo assim, o que está mirrado? Se essa palavra não existe, a gente vai declarar agora, vai desmirrar, porque o Senhor Jesus se faz presente nas nossas vidas, amém? E eu fui anotando algumas coisas, que esse homem, ele se achegou à casa de Deus para receber ajuda, que eram esmolas. Mas quando ele viu Jesus, ele não foi correr para Jesus. E a fama de Jesus já corria, porque todos os escribas e os fariseus já estavam querendo pegar Jesus em alguma coisa, para poder prender ele e matar, porque Jesus já estava incomodando. Quando Jesus se propõe a data do milagre na minha e na sua vida, o mundo espiritual se aperreia e quer impedir. Mas nós, queridos, podemos fazer com que isso tudo se desfaça no mundo espiritual, porque a nossa fé também bombardeia o inimigo das nossas almas. Eu sempre me lembro de Daniel. Daniel, quando estava orando ao Senhor, rapaz, ele fez um jejum de 21 dias, o jejum que é o famoso o jejum de Daniel. No primeiro dia de oração, Deus já ouviu. Eu quero dizer para você, não desista de continuar intercedendo pelo seu problema, pela sua área mirrada, porque o Senhor está dizendo assim, existe um mundo espiritual. Lembra de Daniel? O mundo espiritual está lá guerreando, impedindo que o anjo Gabriel venha trazer a bênção.
Queridos, isso é para mim e é para você também. Eu quero dizer para vocês que a gente não pode parar de orar, a gente não pode parar de interceder pelos nossos e pela nossa própria vida. Porque o anjo Gabriel já está trazendo a sua bênção para deixar aquela situação mirrada, desmirrada. Mas aquele homem, ele não se dirigiu a Jesus. A misericórdia de Deus é tão grande, queridos, que muita gente aqui acho que ficou com receio. Eu vou dizer, todo mundo tem problema, velho. Todo mundo tem problema. Não tem esse que não tem um problema. Nem que esteja devendo 3 contas ali na barraquinha, mas é um problema. É sério, todo mundo tem problema. E às vezes a gente não levanta a mão porque fica com receio, né? Esse homem não levantou a mão. E eu quero dizer para você, mesmo que você não tenha dito aqui, declarado para o mundo espiritual que você levantou a mão, dizendo, eu tenho problema e o meu Deus vai resolver, ele leu aí no seu coração. Ele sondou seu coração. Esse homem, ele não pediu socorro a Jesus, mas Jesus disse assim, você vai ser um instrumento para a manifestação da minha glória no seu meio. Você vai ser um instrumento de Deus para receber a glória de Deus no meio da sua família. E todos vão saber quem é Deus na sua vida, quem é Jesus na sua vida. E aí Jesus se pronunciou, se posicionou. Querido, Jesus também se posiciona. Chegou para os fariseus. Quando Jesus nos enxerga e o coração dele se enche de misericórdia por nós, ele diz assim, Pai, eu não sou o advogado, eu agora vou brigar com o mundo espiritual e vou lá. Jesus começou a brigar com os fariseus, porque viu que os fariseus estavam lá na sua mente. Não sabe que no sábado não pode? Não pode fazer nada? Não pode trabalhar, não pode fazer nada? É aí que a gente vai pegar ele desobedecendo a lei e a gente vai mandar matar Jesus. E Jesus faz assim, por que vocês estão aí com seus pensamentos, arrazoando em seus corações? Esses pensamentos. Vai dando glória a Deus aí. Eu quero dizer para vocês que Jesus vê o que a gente não vê. Jesus vê um movimento espiritual contra as nossas vidas. Ele começa a tirar de cena. Naquele momento que ele ia fazer um milagre na vida daquele homem com a mão mirradinha, ele disse para os fariseus, o que é lícito? Eu vou ler para poder ser fiel ao que está escrito, tá? Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada. Não, antes. O que? Mais para frente. Então Jesus disse-lhe uma coisa vos hei de perguntar. É lícito aos sábados fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Claro que os fariseus não iam se queimar dizendo assim, não, é fazendo bem, então sábado é dia de fazer bem. Não, é dar vida à pessoa, então. Eles não responderam, queridos. Então Jesus, ele sabe no mundo espiritual qual a estratégia adequada para os nossos inimigos espirituais serem tirados de cena para que a gente receba o nosso milagre naquela situação que está mirrada na nossa vida. Acredito eu que aquele homem estava assim, observando tudo. E ele está olhando para mim, o homem da mão mirrada, sou eu. E eu acredito que ele ficou em turbilhão de ideias ali naquele momento. Mas a Bíblia não diz o que esse homem pensou. A Bíblia não diz como esse homem se comportou. Simplesmente ele recebeu. Você que está aí nessa noite, que está calado e não está dividindo com ninguém o que está mirrado na sua vida, eu quero dizer para você nessa noite. Jesus já está trabalhando no mundo espiritual e creia. Esse homem não falou nada. Esse homem não pediu nada, mas pelo exercício desse homem, você e eu precisamos crer que Jesus se fez na vida dele, ele pode fazer na nossa vida. Então a nossa posição vai ser diferente do homem da mão mirrada. A gente pode não dizer nada, mas a gente vai crer. Eu preciso crer, você precisa crer. Como o Dalva estava dizendo, a gente não sabe a hora. Aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para cumpri-la. No tempo dele, porque o tempo dele é o tempo adequado para tudo se ajustar e não ser roubado de nós. Mas a gente com a tecnologia, tudo é pressa, né? Tem que ser fast comida, fast food, fast móvel, fast shopping, fast milagre também. Não, o milagre de Deus, para algumas pessoas, ele é processual.
para outros é instantâneo. Quem decide é Ele. Quem decide é o Mestre. Mas eu quero dizer para vocês, tem milagre para você e para mim nessa noite. Amém? E aquele homem se comportou em silêncio. E Jesus escolheu ele para manifestar a glória dele, justamente para mandar os demônios embora. Os perturbadores da fé. Eu quero dizer para você que é assim que Jesus trabalha nessa noite na nossa vida. O que está mirrado, e você reconhece que está mirrado e está apresentando diante do Senhor, não é explícito, como uma mão mirrada, mas é explícito do seu coração para o coração de Jesus, ele já entrou com providência. Ele já começou a peleja que não é nossa no mundo espiritual ao nosso favor. E nós precisamos crer, querido, sair daqui assim, ó, com o olho cheio de alegria. Não tem nada resolvido, mas está sabendo que primeiro tem que resolver lá para se resolver cá. Para tudo que foi determinado no céu, ligado no céu, ser ligado na terra. Mas eu preciso alimentar esse mundo espiritual com a minha fé, com a minha oração, como Daniel. Daniel se manteve em oração, o anjo veio. Daniel parou de orar? Não, o anjo veio como reforço. Essa palavra hoje está vindo para as nossas vidas como um reforço, dizendo assim, não desiste não, continua perseverando. Pode até mudar a forma de orar, mas continua orando, continua clamando, continua adorando com coração, com ação de graças ao Senhor, porque Ele é o Deus que detém o milagre sobre as nossas vidas, amém? E aí Jesus diz isso para os escribas. Vida ou morte? Fazer o bem ou fazer o mal? Então Jesus, quando falou isso para os escribas, desarmaram os caras todos. Eles não podiam, eles ficaram com mais raiva. Vocês acham que os demônios estão com raiva, não? Na hora que Jesus entra ao nosso favor, eu acho que eles ficam com os dentes mais maior do que tudo na vida aí, ó, tentando. Eu não posso devorar eles. Sabe por que eles não podem devorar a gente? Porque no ungido do Senhor, ninguém pode tocar. Eu me apego muito a isso, queridos, principalmente nas minhas orações. Senhor, a marca do cordeiro na fronte do meu marido, marcado mesmo, renova o sangue todo dia. Eu faço assim, na cabeça dos meus filhos, porque está escrito que no ungido do Senhor ninguém pode tocar. Então, quando eu clamo o sangue de Jesus, se o sangue do cordeiro lá no Egito estava nos umbrais da casa, o anjo da morte passou ao largo. Então, quem tem a marca do cordeiro, o anjo da morte, não pode tirar aquilo que é vida do Senhor para mim e para a sua vida. Nós precisamos nos apropriar, queridos, porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz, e quando nós nos apropriamos dela, todas as áreas das nossas vidas, elas vão fluindo. Essa semana eu recebi uma notícia que eu não ia estar mais com uma turma lá na faculdade. Aí no início meu coração se desesperou, aí Deus fez assim, acalma o seu coração. Aí eu respirei uma paz assim, que eu não entendi a paz não. Aí é quando a gente experimenta a paz que excede o entendimento, né? Eu fiz assim, rapaz, olha a lógica, pela lei trabalhista, eu só preciso ter 15 anos de contribuição e me aposentar com 60. Ano que vem eu faço 60. Por que eu estou preocupada? Se eu já tenho mais de 15 anos de contribuição. Eu ficava assim, ó, engano, queridos, o espírito do engano às vezes chega na nossa vida e atrapalha o nosso raciocínio. Eu achava que para eu me aposentar eu precisava estar trabalhando, mas eu não preciso estar mais trabalhando. Porque eu já tenho meu tempo de contribuição. Qualquer hora eu posso. Agora eu tenho que esperar bater os 60 aí. Parabéns para você nos 60 para poder entrar com o pedido da aposentadoria. Então o que falta? Um ano, trabalhando ou não, eu já tenho a minha contribuição, eu já tenho legalidade dentro do governo para poder entrar com minha aposentadoria. Mas o espírito do engano botou na minha mente que eu tinha que ficar. Não, tem que estar trabalhando, tem que estar trabalhando, tem que estar trabalhando. Não preciso estar trabalhando. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me manteve no lugar. Sabe, queridos, quando a gente descansa e a gente entrega ao Senhor, a gente vê o mover dele. Mas quando a gente fica... Quem já viu aquele desenho animado do Zé Colmeia? É do meu tempo, mas todo mundo conhece o Zé Colmeia aqui, não conhece? Zé Colmeia, quando vinha os piqueniques, Zé Colmeia ficava doidinho. Ele tinha um movimento que ele ficava assim, ó, rodando para um lado, rodando para o outro, tanto piquenique, tanta coisa para ele pegar para comer, que ele não sabia por onde começar. E quando a gente está com problema, é assim, a gente fica desnorteado igual o Zé Colmeia. Roda para um lado, roda para o outro, e Deus diz assim, olha o que eu estou te mostrando, olha o norte,
Presta atenção à minha voz. Presta atenção ao que o Espírito Santo está falando. E às vezes a gente não dá lugar. E depois a gente toma decisões precipitadas e se perde. Como Sansão. Sansão tomou uma decisão precipitada, queridos. Ele disse, eu quero uma mulher lá do meio, que não é do nosso povo. Eu quero ela e pronto. Mas a mãe, meu filho, você é um nazireu do Senhor. Não, mas eu quero essa. Deu no que deu. Ele se arrependeu, o Senhor renovou a força dele, mas ele não seguiu no propósito que Deus tinha para a vida dele, que era ser um grande guerreiro do Senhor, um nazireu do Senhor. Apesar dele ter se arrependido. Então nós perdemos Esaú e Jacó. A gente sabe que Esaú perdeu a sua primogenitura porque ele entregou. E Jacó, ele achou uma oportunidade. Queridos, Jacó, ele achou uma oportunidade. Mas no mundo espiritual, quem negou foi Esaú. Ele abriu portas. E tudo aconteceu para que Jacó fosse beneficiado. Apesar da trapaça que ele fez. Mas ele não faria essa trapaça se Esaú não desse legalidade. E às vezes nas nossas angústias, nas nossas aflições, nós vamos dando legalidades para que a bênção não aconteça nas nossas vidas. E esse homem, ele estava ali quietinho, só observando. Cara, ele estava vendo Jesus ao vivo e a cores. E ele estava ali, conjuminando as ideias dele. Jesus está ali, está falando, me mandou levantar. Porque antes ele manda o homem levantar e ficar no meio do povo. E aí que Jesus perguntou depois, o que é lícito? Da vida ou da morte? Fazer o bem ou fazer o mal? O cara já estava em pé ali no meio. E o cara estava ali, Jesus vai fazer um milagre na minha vida? Ele não disse nada. Bem-aventurados aqueles que creem sem nunca ter visto. Esses somos nós. O homem da mão mirrada viu Jesus ao vivo e a cores, mas Jesus está dizendo que bem-aventurados somos nós que cremos sem nunca ter visto o Mestre. Amém. Queridos, isso é muito profundo. Nós somos bem-aventurados, é muito mais do que receber um milagre ali pontual, como esse homem da mão mirrada recebeu. É muito mais do que pedimos ou pensamos, porque nós somos preciosidades do Senhor. E aí aquele homem levantou. Quando aquele homem levantou, Jesus já botou os fariseus para tudo ficar quieto. Quando a gente se levanta, se posiciona em oração dizendo, Jesus, isso está mirrado na minha vida. Jesus se posiciona começando a tirar os nossos inimigos, que ficam atrapalhando, até mesmo trazendo um engano para a nossa visão. E a nossa visão precisa ser espiritual. Aí Jesus chega e faz assim no verso 9. Uma coisa lhes hei de perguntar. É lícito aos sábados fazer bem ou mal, salvar ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem. Queridos, quando Jesus libera uma palavra, não tem demônio que fique, não tem demônio que interrompa, não tem demônio que atrapalhe. Ele pode até tentar atrasar, mas a obra se completa. E aí disse ao homem, estende a mão. Estende a mão aí. Jesus está dizendo, você está estendendo a mão, eu estou ouvindo o seu coração. Quando Jesus disse, estende a mão, o mundo espiritual já está aí, se movendo ao seu favor, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso favor. É tudo uma questão de fé. É tudo uma questão de você enxergar aquilo que ainda está sendo elaborado no céu. Essa semana não, foi quando? Foi ontem ou hoje? Eu vi uma coisa, foi ontem. Eu vi uma coisa interessante. Quem gosta de bolo aqui, comer bolo? Pronto. O mesmo salado, meu irmão? Salado não vai não. Tem um salado que não dá para encarar. Ah, com fome eu até como, né? Mas o que é que vai no bolo? Ovo, farinha, leite, açúcar, manteiga, fermento. Você já imaginou comer 3 ovos crus? Já imaginou uma colher de fermento na boca? 3 xícaras de farinha de trigo para você comer? O açúcar ainda dá para encarar, mas 2 xícaras de açúcar de vez dá para encarar? E dá... Até o leite você encara, né? Porque é uma xícara de leite, vai de boa, né?
Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que no mundo espiritual o Senhor está preparando o nosso bolo. Então não dá para mandar farinha só. Não dá para mandar o ovo só. Tudo isso vai sendo ajustado lá no céu para Ele entregar o bolo na sua mão. E fazer bolo demora. Mesmo que seja aqueles bolos de caixa que você pega, bate tudo, mas já tem as farinhas tudo misturadas, mas você precisa botar o ovo, precisa botar a manteiga, precisa botar o leite, untar a forma, botar no forno e esperar. E o que a gente não quer hoje é esperar, a gente quer dar ordem a Deus para que o mirrado aconteça logo no milagre. Vamos aprender a esperar no Senhor. Sabe, tem um momento que a gente tem que saber, quando, lá no Salmo, quando a gente diz assim, com paciência esperei no Senhor, ou então naquele outro momento que diz, apressa-te, Senhor. Nós precisamos saber a hora certa. Então tem um momento de esperar, tem um momento de se apressar. Nós precisamos desse discernimento. Aí o homem levantou. Quando ele levantou, ele entendeu que ele ia receber um milagre. E que Jesus usou a vida daquele homem para ensinar a outros. Eu quero dizer para você nessa noite, que quando a sua situação mirrada, você recebeu o seu milagre, glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. E testemunhe. Porque aquele homem foi uma testemunha que recebeu o milagre de Jesus. E todo mundo viu, numa condição que ninguém aceitaria que acontecesse. Era um dia de sábado. Eu quero dizer para você que não importa a condição. Não importa o que estão dizendo. Não importa o que estão fazendo. Não importa o que estão escrevendo. O que estão postando. O que você está ouvindo. Não importa. O que importa nessa noite é o que está mirrado, Jesus vai botar no lugar. E aquele homem, ele recebeu o milagre. Aí Jesus chega a ele e faz assim. E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. O homem estendeu. E assim o fez. E a mão lhe foi restituída. Queridos, foi só estender a mão. Jesus não precisou dizer mais nada. Uau! Jesus não precisou dizer mais nada. Isso também me traz na mente o centurião que está com o servo dele, o soldado dele doente, e vai a Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor é ocupado, não precisa ir na minha casa não. Basta apenas o Senhor dar uma ordem, porque eu sou homem de dar ordem aos meus soldados, e eles cumprem. E eu sei que o Senhor der uma ordem no céu, o meu servo vai ser curado. Jesus disse assim, estende a mão. E Jesus, no momento, você vai fazer isso como um ato de fé. Você que está com sua situação mirrada aí, você vai fazer como um ato de fé. Não é porque eu estou dizendo, é porque a palavra está dizendo. E nós precisamos exercitar a palavra. E você vai estender a sua mão. E Jesus, ele vai desmirrar o que está mirrado na sua vida. Porque ele vai lançar uma palavra. Uma palavra só basta. Tem passagem na Bíblia que diz assim, apenas bastou um anjo para poder derrotar todos os inimigos do povo de Deus. Uma palavra, um anjo, apenas a marca do Cordeiro, mas a sua fé vinculada, você recebe o seu milagre. E foi assim que ele fez, e a mão do rapaz, do homem, ela foi restituída, ficou sã como a outra. E ficaram cheios de furor, cheios de ódio uns com os outros, e conferenciavam com o que fariam com Jesus. Quero dizer uma coisa para vocês, queridos, que no momento que a gente se posiciona para resolver algo que está mirrado na nossa vida, e que o Senhor entra com providência, os inimigos das nossas almas, eles não vão aquietar. Eles vão dizer assim, essa você venceu, mas eu vou lhe pegar em outra. Por isso que a nossa vigilância, ela é constante. Por isso que a Bíblia diz assim, sede firmes e constantes. Nós precisamos ser constantes, buscando ao Senhor, como foi ministrado aqui na palavra de reflexão, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Vem cá, GG. Queridos, eu não vim para fazer nada disso, mas o Senhor colocou isso no meu coração. Aquele que crê, que faça.
Você vai tocar aí, meu filho, vou usar a sua voz maravilhosa aí para adorar o Senhor. Amém. E você que tem algo mirrado, você não vai cantar o louvor, não. Você vai se colocar de joelhos diante do Senhor, enquanto eu vou estar orando. Você vai colocar e dizer para o Senhor o que é que está mirrado na sua vida. E você vai estender a mão para o Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu creio que o Senhor lança uma palavra sobre a minha vida e eu vou receber o meu milagre para aquilo que está mirrado, para aquilo que está emperrado, para aquilo que está me dando dor de cabeça, para aquilo que está me aborrecendo, para aquilo que está me impedindo de avançar. Aleluia, Jesus. O teu povo ora nessa hora, Senhor. O teu povo, meu Senhor, nesta hora, está clamando a Ti. Está colocando o que está mirrado. Coloque em pensamento também o que está mirrado na sua vida. Senhor, sonda os corações nessa noite, Pai. Sonda, Pai. Porque cada um está colocando conforme as suas necessidades. Sonda, meu Senhor, e acrescenta fé. Acrescenta fé, Senhor. Porque cada um está precisando desmirrar. Colocar no lugar algo que está encolhido, algo que está impedido de avançar. Eu não sei o que é, Senhor. Eu não sei qual é a área, mas o Senhor sabe. E é por isso que nesta hora, Jesus, nós clamamos o Teu sangue sobre as nossas vidas. E te pedimos, Pai, lança uma palavra sobre a vida dos Teus servos. Uma palavra, Jesus. Um anjo, Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Continue orando ao Senhor. Eu quero viver algo novo. O Senhor te visita nessa noite. Faz meu coração arder de novo. O Senhor está te ungindo nessa noite. Fazendo todo Aleluia. medo desaparecer. Glória a Jesus. Fazendo sobre mim um novo amanhecer. O Senhor está fazendo algo novo na nossa vida nessa noite. Algo novo. Receba o renovo de Deus nessa noite em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia. O Senhor está visitando a sua casa nessa noite. Faz meu coração mais de ti. Aleluia, Jesus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Dobra o seu coração a Jesus nessa noite. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo sobre medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração Muito obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Deus, de colocar as nossas situações mirradas diante de Ti, meu Pai. Crendo, meu Deus, que este ano é o nosso ano de vitória em nome de Jesus. Que tudo que está mirrado, que os Teus servos estão colocando
colocando diante de ti, meu Pai. Eles receberão a sua vitória em nome de Jesus. Aleluia. Vem, Espírito Santo, pelo teu poder. Que o teu Espírito, Pai, visite cada um agora e renove a comunhão com o Espírito Santo, para que eles possam sair daqui, Senhor, com as escamas dos olhos tiradas, sabendo que o Senhor é Deus de milagre. Incendeia a tua igreja, Senhor. Incendeia os corações nessa noite, Jesus. Incendeia, Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia, aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Porque o Senhor é aquele que enxerga o que está mirrado e põe no lugar. Nós te rendemos graças, Senhor, pelo teu milagre na vida do teu povo. E aquele que crê vai se levantando, dando glórias a Deus. Vai agradecendo ao Senhor pelo teu milagre, pela providência do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Receba também o seu renovo, meu filho, em nome de Jesus.